Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o No Alvorecer dos Deuses, do pastor Iago Martins. Esse livro aqui que saiu nessa edição belíssima da Thomas Nelson, é sério, a capa desse livro, todo o trabalho dentro é muito bonito. Esse livro fala sobre idolatrias do coração. E hoje em dia, a gente até que sabe, né, que idolatria não é só você se prostrar diante de imagens, você fazer ali uma escultura e adorar, não é só a idolatria daqueles tempos bíblicos que as pessoas faziam postes ídolo. A gente sabe que muito do que a gente faz, na verdade, quase tudo na nossa vida pode ser um ídolo, pode se tornar um ídolo. A gente pode lembrar daquela frase clássica de Calvino, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente tá meio que por dentro dessa história das idolatrias do coração. Mas é interessante porque nesse livro aqui, o Iago dá um trato muito profundo a esse tema das idolatrias, pegando tanto uma parte histórica e bíblica, porque ele vai lá para o Antigo Testamento e trabalha muito bem a questão das idolatrias lá. E a gente vai ver que o ídolo pode ter mudado, mas o mecanismo de como a idolatria funciona é o mesmo. Não importa se você está fazendo um poste ídolo ou se você está idolatrando o dinheiro ou a fama, né, ou o amor de alguém. E eu preciso falar da introdução desse livro. O autor cita o Neil Gaiman, o livro do Neil Gaiman chamado Deuses Americanos. Também tem uma série no Amazon Prime que, assim, me disseram que é muito pesada, então não recomendo que você vá lá assistir. Mas só a sinopse da série já nos dá uma ideia bem legal dessa questão da idolatria. Na série e no livro, o autor, existe meio que uma briga entre os deuses mais antigos, tipo os deuses da mitologia grega, né, Zeus, e deuses mais modernos, como o entretenimento, o dinheiro. Então tem vários deuses, esses deuses meio que estão brigando, competindo para ver quem tem mais súditos, quem tem mais adoradores. E à medida que as pessoas adoram esses deuses, eles vão ficando mais fortes. Então ele introduz o livro falando sobre essa questão, a introdução se chama inclusive Neil Gaiman, o teólogo, e é interessante como ele começa esse ponto falando dessa série, pegando aí a questão dos ídolos modernos e de como esses ídolos, não vou dizer que eles se fortalecem porque eles são falsos deuses, mas como esses ídolos controlam muito do que a gente faz. E já no primeiro capítulo, ele traz uma ideia muito interessante. Ele diz que mesmo esses deuses que não são coisas que a gente pode pegar, eles exigem postes, ídolos e altares. Então ele diz que todo ídolo requer um altar, né? Então o que ele quer dizer com isso? Que as idolatrias do nosso coração pode ser uma coisa que está ali escondida e ninguém vê. Ela vai requerer alguma manifestação pública. Então, do mesmo jeito que os deuses antigos queriam postes ídolo, queriam altares, as idolatrias modernas, os ídolos que a gente constrói, eles vão ter alguma faceta externa. Então, as idolatrias, mesmo as mais escondidas, nunca têm apenas um aspecto interno. Então, ele diz aqui: a religião interior, por mais oculta que seja, não consegue ficar restrita ao que é interno e invisível. Ídolos cobram postes e altares porque não se contentam com as sombras. Por mais que um homem tente manter seus maus desejos dentro dele, há uma pressão de represa esperando a menor das rachaduras para transbordar externamente. Então, esses ídolos que a gente constrói vão cobrar de nós altares, né? E isso é muito forte da gente pensar. Não dá para você cultivar um altar só lá no fundinho do seu coração. A nossa idolatria vai transbordar. Outra ideia muito interessante que ele traz aqui é a questão identitária da idolatria. Então a gente pode pegar o Salmo 115, que fala ali, descreve meio que esse mecanismo da idolatria. O Salmo 115 diz que os homens fazem ídolos, né? Pegam a madeira e fazem ídolos, e esses ídolos são mudos, né? Não fazem nada. E o Salmo 115 diz o seguinte: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram, né, que os adoram, e todos quantos neles confiam. Gente, eu tô parafraseando, mas a ideia é essa, do Salmo 115. Então, o Salmo 115 diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Inclusive, tem um livro muito famoso que se chama Você se torna aquilo que você adora. E o Iago cita bastante esse livro. E, gente, aqui é fantástico, porque aí ele nos transporta lá para o Antigo Testamento, para o episódio do bezerro de ouro. E é muito interessante, eu nunca tinha parado para reparar nisso. Como depois ali do episódio do bezerro, as ações do povo de Israel são descritas em termos bovinos, são descritas, né, como se eles fossem gado.
Então, é muito interessante, nada na Bíblia tá lá por acaso, e se a gente parar para pensar nesse cuidado, né, no que isso quer nos dizer, é justamente essa ideia de que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Essa é uma ideia bíblica para bem ou para mal. À medida que nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós estamos sendo transformados à imagem do Filho, né? O Filho está sendo moldado em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e quando nós adoramos, quando nós erguemos ídolos nos nossos corações, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas a gente está querendo ir em direção ao ídolo. Nós estamos nos tornando parecidos com os nossos ídolos. E isso é horrível, gente. Esse mecanismo mesmo da idolatria. Ao invés de nós irmos em direção ao Filho de Deus, nós vamos em direção e nos tornamos parecidos com falsos deuses. Quem desenvolve essa ideia também muito bem é o Tadeusz Williams, o autor de Reflita. Lá ele fala como nós podemos espelhar algumas características da personalidade de Jesus. E ele acaba falando um pouquinho sobre essa questão identitária também da idolatria, de como nós vamos nos tornando, né, aquilo que nós adoramos. Então é um livro muito interessante para você ler também. Ainda falando sobre imagem de Deus, tem uma ideia aqui no livro que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. É sério, foi uma ideia completamente nova. Inclusive, o Iago disse que ele realmente não achou material em português sobre isso, e por isso ele ficou muito feliz de escrever sobre isso, que é a questão da imagem de Deus e domínio, né, e o governo. A gente sabe que, inclusive, tem uma aula aqui no canal chamada Engajamento Cultural, Cosmovisão Cristã e Engajamento Cultural, em que a gente fala um pouquinho desse conceito lá do mandato cultural. Lá em Gênesis, quando Deus manda que homem e mulher sujeitem a terra, dominem sobre a terra, trabalhem as potencialidades da criação e exerçam domínio mesmo. Então ele diz que isso é uma característica nossa, nós exerceremos domínio. E lá no Éden, a gente fazia isso de acordo com a vontade de Deus, em plena harmonia com a vontade de Deus. E quando ocorre a queda, o homem continua com essa característica de dominar e de governar. Só que ele vai fazer isso em rebeldia contra Deus. E nessa parte, gente, tem todo um trabalho histórico. Ele pega fontes assim... Nossa, eu achei incrível esse trabalho de pegar várias fontes para nos mostrar como é que o homem foi exercendo esse domínio através da construção de cidades. Tem toda essa parte mais histórica mesmo, tô falando histórica aqui 1000 vezes, mas tem essa parte mais histórica e também tem a parte bíblica, em que ele cita 2 exemplos, o de Caim e o pessoal lá que construiu a Torre de Babel. Caim, quando Caim pecou, Deus disse que ele seria um nômade, né? Uma espécie de nômade. Mas Deus disse que protegeria Caim. E aí Caim constrói uma cidade, funda uma cidade. E ele apresenta aqui no livro, de maneira muito interessante, como é que Caim constrói isso em rebeldia contra Deus. Como é que a construção dessa cidade é aí uma espécie de governar contra a vontade de Deus, de exercer essa característica de todo homem, de dominar de uma maneira, né, que não tá ali alinhado aos planos de Deus. Eu tô até pegando aqui a minha cola para citar para vocês uma parte muito interessante em que ele fala dessa questão do domínio. Então ele diz aqui: Caim parece estar tentando construir alguma coisa nova. Ele parece estar tentando exercer governo e cumprir, ao seu modo, o mandato sociocultural. Ele é um assassino que ainda tem algo da imagem e semelhança de Deus em si, e então domina de forma civil. Ele tenta montar para si um reino, a fim de dar vazão a esse espírito subcriador. Se você quiser saber mais sobre subcriação, leia o livro Árvore e Folha do Tolkien, gente, super recomendo. Enfim, né, um parêntese aí. E ele continua dizendo o seguinte: Caim parece contradizer o que Deus disse anteriormente, que ele seria um fugitivo. Aí o ato de Caim pode ser visto como um desafio contra Deus. A única outra referência à construção de uma cidade em Gênesis 1 ao 11 é o incidente em Babel. Então, todo o projeto de construção da cidade e elevação da torre é condenado por Deus. Então, ele usa esses 2 exemplos bíblicos para falar sobre essa questão de imagem de Deus, domínio e rebeldia. Gente, muito interessante. Aí, gente, nós passamos para uma parte que fala sobre as representações de Deus. E esse foi o capítulo que mais, assim, doeu lá no fundo da minha alma.
Porque quando a gente fala de idolatrias, a gente acaba remexendo coisas que tem dentro do nosso coração e a gente acaba percebendo ídolos, né? É um exercício de olhar para o próprio coração à luz da palavra de Deus. Então, esse capítulo que fala sobre as representações de Deus começa falando sobre o bezerro de ouro novamente. E a gente fica meio que, certo, eu entendi ali que era uma representação, né, e tal. Aí ele começa falando de como o bezerro de ouro não era um deus. O povo de Israel pediu para Arão construir o bezerro de ouro, não dizendo, olha, construa aqui um novo Deus para mim. Ele vai explicar lá bem direitinho, dizendo que eles queriam fazer uma representação de Deus, algo que fizesse uma espécie de mediação. Então eles dizem ali, façamos aqui ídolos, deuses e vamos lá fazer festas ao Senhor, prestar sacrifícios ao Senhor. E o Senhor ali é o nome de Deus mesmo. Então o bezerro de ouro não era um deus em si, era uma representação do Deus verdadeiro. E ele pega essa questão do Antigo Testamento para falar sobre como hoje nós também, muitas vezes, adoramos representações de Deus e não o próprio Deus. E como é que isso acontece? Ele abre o capítulo falando, ele sempre tem uma historinha abrindo cada capítulo. E são histórias reais, ele diz que são histórias reais ali. Claro que ele deu uma adaptada para não expor, obviamente, as pessoas. E ele conta a história de uma moça que diz assim, pastor, o meu sonho é casar, ser dona de casa, fazer homeschooling com os meus filhos. Isso são coisas boas, gente. Homeschooling, maravilhoso. Casar, ótimo. Projeto de Deus. Ter filhos, show. Bênção de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Mas existe um grande problema quando essas manifestações de religiosidade se tornam o próprio Deus. Então, quando você diz que você não vai ser feliz se você não for aquela típica mãe, né, com muitos filhos e fazendo homeschooling com os meninos, seu mundo vai cair, né? Porque você colocou todas as suas aspirações religiosas numa representação de Deus, em coisas que podem ser manifestações religiosas mesmo. E aí é justamente quando ele pega a ideia de que o ídolo pode ser algo muito bom. Então pode ser o casamento, pode ser o seu serviço na igreja. Então você pode servir a Deus e ter o serviço como uma representação de Deus. Então o seu ídolo é o serviço, não é o Deus a quem você serve. E esse capítulo foi muito confrontador. A gente leu esse livro em conjunto lá com o pessoal do Corindel Clube do Livro e todo mundo disse, foi assim, unanimidade, que esse capítulo foi o mais confrontador, porque nós temos que estar analisando o nosso coração a todo momento, porque até as nossas expressões mais bonitas de espiritualidade podem ser ídolos, né? A gente pode atrelar a nossa identidade a determinadas expressões tidas como espirituais e santas. Isso é um problema, porque tá muito perto da gente, a gente é crente, né? Então a gente manifesta a nossa espiritualidade, a gente manifesta a nossa devoção. Mas muitas vezes isso pode ser não uma expressão do seu amor a Deus, mas sim o próprio Deus, né? E isso é um problemão e foi um capítulo realmente muito confrontador, mas muito pastoral mesmo. E ele termina o livro falando que, na verdade, ele termina o livro falando de idolatria política, mas tem um ponto muito interessante quando ele dá esse arremate, fechando essa questão da idolatria, dizendo que nós só vencemos as nossas idolatrias pelo Espírito Santo. Quando a gente olha para as nossas idolatrias e percebe que elas podem ser muitas, parece uma tarefa meio impossível. E realmente nós não conseguimos vencer, derrubar esses postes ídolos, esses altares no nosso coração por nós mesmos. Mas aí o Espírito Santo nos ajuda. Então, é pelo poder de Deus que esses ídolos são quebrados. E se a gente colocar com o coração contrito diante de Deus, pedindo a Deus que Ele seja o único Deus na nossa vida, com certeza Ele vai nos ajudar. Ele é o maior interessado na nossa santificação. Já disse isso para vocês várias vezes lá no Instagram também. Ele não nega um pedido desse tipo porque ele é o maior interessado na nossa santidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou então se vocês acharam alguma coisa interessante dos pontos que eu abordei aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Até a próxima. Deus abençoe você.